Solte sua mente. De novo. De novo. De novo. Viagem é essa, velho? Sabe onde encontrar tudo que um anime de batalha precisa ter? Em Jujutsu Kaisen. Protagonista carismático, personagens apelões, lutas incríveis e um panda. Por que não? Tudo começa depois que Yuji Itadori engole um dedo e absorve uma maldição. E ao contrário do que todos esperavam, ele consegue manter o controle de seu corpo na maior parte do tempo. O que acontece a seguir, só assistindo ou lendo para saber. Mas se você gostou da história e tá procurando alguma produção com a mesma vibe, esse vídeo foi feito pra você. Vem comigo conhecer os animes que todo fã de Jujutsu Kaisen deveria assistir. Aqui é a Amanda Constantino e você tá na Fatos Nerd. Bora começar com um anime que se passa em um universo cheio de conceitos interessantes, Black Clover. E assim como acontece em Jujutsu, o Asta, que é o protagonista, tem alguma coisa especial dentro de si. Sem detalhes e sem spoilers, hein? Deixa eu fazer de novo, eu sempre travo no spoilers. Errou! De novo. Sem detalhes, sem spoilers. O fato é que isso por si só não é a melhor coisa do mundo, mas os personagens acabam ganhando habilidades únicas. Na história, a gente acompanha o Asta e o Yuno, que são dois órfãos que cresceram juntos e meio que se consideram rivais. Os dois vivem em um mundo em que as pessoas possuem poderes mágicos, e ao contrário de Yuno, que nasceu com poderes e é considerado um prodígio, o Asta nasceu sem nada. E para um garoto que tem o sonho de se tornar o Rei Mago, as chances de Asta chegar ao poder parecem bem pequenas. Só que ele não fica sem nenhum dom. Em determinado momento, o Asta adquire o poder de anular a magia dos outros. E dessa forma, com sua força de vontade, ele dá início à sua jornada ao lado de Yuno. Se você é fã de Black Clover, deixa aqui nos comentários. Olha, e diferente das aventuras do Asta, mas na mesma vibe de sobrenatural e mistério, fica a dica pra você assistir Kami-sama Kiss. Ao mesmo tempo que você vai encontrar o sobrenatural, maldições e criaturas malignas de outro mundo, essa história pega um caminho um pouco diferente de Jujutsu. A protagonista é Nanami, uma garota que literalmente se transforma em uma deusa depois de ser beijada na testa. Tudo aconteceu depois que ela salvou um cara estranho, que decidiu retribuir com um beijo e ainda disse que deixaria sua casa com ela. Como Nanami não tinha um lugar para morar, ela aceitou na mesma hora, só que curiosamente o local estava abandonado. E assim que ela começa a conhecer o espaço, Nanami descobre que se tratava de um santuário com vários espíritos. E a dúvida que o anime deixa é se a garota poderia ou não cumprir os deveres como uma deusa. E a nossa próxima indicação vai para quem ainda não tomou a iniciativa de começar a assistir um anime que eu adoro, Yu Yu Hakusho. A história não é tão parecida com Jujutsu Kaisen quanto você pode imaginar, mas as duas tramas têm a mesma pegada e atmosfera. Isso porque Yu Yu Hakusho também mostra seu protagonista combatendo criaturas sobrenaturais. Na história, Yusuke Urameshi tenta salvar uma criança de ser atropelada e acaba sendo atingido pelo carro no lugar dela. Ele morre na hora, mas seu espírito recebe a oportunidade de passar por alguns testes e voltar ao mundo dos vivos. Só que ele não voltaria normalmente. Yusuke voltaria como um detetive sobrenatural, responsável por investigar casos que envolvessem demônios e fantasmas no mundo humano. Vai por mim, se você gostou de Jujutsu e ainda não viu Yu Yu Hakusho, essa é a pedida certa. E não dá para deixar de fora outro anime que tá fazendo sucesso no momento, Kimetsu no Yaiba. Oh, beautiful! Só que talvez você não conheça dessa forma, mas sim pelo nome com o qual a história chegou oficialmente aqui no Brasil, Demon Slayer. Se eu pudesse te resumir rapidinho o que acontece na história, eu diria que a narrativa mostra demônios que devoram humanos. Mas é claro que não fica só nisso. A trama gira em torno de Tanjiro Kamado, um garoto que tem quase toda a sua família morta por demônios. A única que sobrevive é sua irmã, mas ela acaba sendo possuída por uma criatura. Para tentar transformar a De novo. Para tentar transformar a irmã em uma humana novamente, Tanjiro sai em uma jornada para se tornar um caçador de demônios. Se você quer continuar assistindo histórias que envolvem um combate ao sobrenatural, você tá esperando o quê? Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Tem mais animes aí, hein? Por mais incrível que pareça, Jujutsu tem várias semelhanças com o nosso amado
Narutinho, relaxa que eu te explico. Primeiro, o próprio Naruto é menosprezado por ser o hospedeiro da Raposa de Nove Caudas, um detalhe parecido com o que acontece com Yuji. Em segundo lugar, os dois personagens possuem uma força de vontade tão incrível que faz com que eles mantenham suas personalidades e não se deixam levar por esses demônios e seus interiores. E uma vez que os dois vão aprendendo a coexistir com essas criaturas, eles se tornam capazes de usar novos poderes. Sem falar da forma com que o grupo principal se organiza. Nas duas obras existe um trio que está Sem falar da forma com que o grupo principal se organiza. Nas duas obras existe um trio que está sob a tutela de um professor. E nesse caso, ambos os mestres são apelões e gostam de deixar um ar de mistério. O Kakashi tampando a boca e o Satoru escondendo os olhos. Já em relação ao próximo anime da nossa lista, digamos que ele não é muito indicado para quem tem fobias de insetos. Bora ver se eu consigo falar o nome sem travar a língua. Kiseiju Sei no Kakuritsu. Foi. Ou Parasite. É um anime que foi lançado entre 2014 e 2015 e tem muito a ver com Jujutsu por mostrar o protagonista se tornando o hospedeiro de alguma coisa. No caso de Kiseiju, o personagem principal, Shinichi Izumi, consegue evitar que um ser alienígena bem parecido com um verme entre em seu organismo e domine o seu cérebro. Ao invés disso, a criatura meio que assume a mão direita dele e passa a viver nessa parte do corpo. É bizarro. A aparência da mão muda completamente e a partir disso o personagem tem que aprender a controlar o bicho dentro do seu próprio corpo. Tá saindo da jaula, monstro! A partir daí a história mostra justamente esses dois intelectos tentando coexistir. Mas e aí, você teria estômago pra ver? Foi a coisa mais espantosa que eu já vi! Bom, enquanto isso, o próximo anime que a gente super recomenda pra quem curtiu Jujutsu mostra criaturas que se parecem com humanos, mas que caçam e devoram carne humana. Como ele. Já sabe qual é? Acertou quem pensou em Tokyo Ghoul. Tudo se passa em uma realidade alternativa da nossa. O protagonista é um estudante universitário chamado Ken Kaneki. Um dia, enquanto saía com uma garota, ele acaba descobrindo da pior maneira possível que ela é uma daquelas criaturas que gostam de carne humana. Como a mãe dele, que eu conheci também. Os chamados Ghouls. O rapaz quase morre nesse episódio, só que acaba sendo salvo no hospital. A única questão é que, ao acordar, Ken descobre que se tornou metade Ghoul. Tudo porque ele recebeu um transplante de órgão da criatura que queria comê-lo. Como a Dona Maria. O lado positivo é que ele continuou vivo, só que isso teve um preço. Por ter partes Ghouls em si, Ken precisou consumir carne humana para sobreviver, do mesmo jeito que as criaturas. A semelhança com Jujutsu Kaisen aqui é essa mudança da essência física do personagem. No começo de tudo, Ken e Itadori são pessoas normais, só que uma situação inacreditável acontece e ambos se tornam quase que monstros que precisam se adaptar a essa nova condição. De informação desse vídeo aí, hein? Segura informação. Pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. E com 366 episódios na conta... É muita coisa. A nossa próxima indicação é mais um anime clássico que talvez você até já tenha assistido. Bleach! Se você nunca viu, com certeza, ao menos já ouviu falar, né? A história acompanha Ichigo Kurosaki, um estudante do ensino médio que guarda um segredo sombrio desde quando era criança. Ele consegue ver entidades espirituais e fantasmas. Se não fosse o encontro de Ichigo com um ceifeiro de almas, talvez a vida dele não tivesse tido uma das maiores reviravoltas possíveis. Ele mesmo se transforma em um ceifeiro depois de absorver os poderes do Shinigami. E uma vez com seus novos poderes, Ichigo decide proteger não apenas as pessoas que conhece, mas também sua cidade contra entidades malignas. E aí, já deu pra ver as semelhanças, né não? Basicamente, nas duas séries, o protagonista é um estudante que tá vivendo a vida de boa até que tudo vira de ponta cabeça. O método clássico para chamar a atenção do público. E talvez a grande semelhança seja um dos maiores objetivos dos personagens: proteger as pessoas. E claro, se você acha que não pode faltar algumas lutas para a gente bater palmas no final, mais um ponto para Bleach. Arrasou, bonita. Aplausos. Agora me diz, quais desses animes você assistiu? Quer um vídeo exclusivo? Agora me diz, quais desses animes você já assistiu? Quer um vídeo exclusivo sobre algum deles aqui no canal? Então deixe seu comentário aqui embaixo, aproveita para ajudar a gente com a sua inscrição e seu like, tá? Um beijo e tchau! Yay! Ichigo.
Bleach. Inclusive. Exclusivos. Exclusivos.